Olá, ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Meu nome é Valdir Pedrosa e eu apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E como comentamos em nosso programa anterior, hoje convido todos vocês a estudarem conosco um pouco mais a respeito do esquecimento do passado, que é considerado a mais séria das objeções contra a reencarnação. Geralmente, o que as pessoas perguntam é: como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas existências anteriores quando não se lembra delas? Pois, tendo em vista que, uma vez que lhe falta essa reminiscência, essa lembrança, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E assim, o homem está sempre recomeçando. Pode parecer ilógico que Deus faça o homem expiar em uma existência as faltas que ele já perdeu a lembrança cometidas em vidas passadas. Enfim, se o homem já viveu, o grande questionamento é: por que ele não se lembra de suas existências passadas? E aí, meus irmãos, nós vamos primeiramente ao Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, onde, na questão 392, o codificador faz a seguinte pergunta: por que o espírito encarnado não se lembra do seu passado? E os espíritos superiores responderam, abre aspas, não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Fecha aspas. Aqui temos alguns pontos interessantes. Inicialmente, os espíritos dizem que o homem não pode e nem deve saber tudo. Como assim? A questão é muito simples. No atual estágio evolutivo em que nós, homens, nos encontramos, nós não temos condições de conhecer todos os mistérios do universo. E mesmo se detivéssemos todo esse conhecimento acerca das coisas, nós ainda não temos evolução moral suficiente para utilizar esses conhecimentos com sabedoria e com amor. Com certeza faríamos mau uso deles. Em segundo lugar, os espíritos dizem que Deus quer que seja assim em sua sabedoria. Ora, Deus é infinitamente sábio. Ele possui em grau infinito todas as qualidades, todas as virtudes, todos os atributos que nós pudermos imaginar e ainda aqueles que para nós, neste momento, são inimagináveis. Então, se Deus definiu que seria dessa forma, que o homem a cada existência esqueceria o seu passado, as lembranças de suas vidas anteriores, é porque assim é melhor para o próprio homem. E nós vamos entender daqui a pouquinho por que Deus fez isso. Os espíritos ainda dizem que se o homem lembrasse do seu passado, seria como uma pessoa que sai de um ambiente escuro para o claro. Ficaria meio perturbado. Vamos imaginar a seguinte situação, meus irmãos. Você que está aí agora me ouvindo, imagine que está há muito tempo preso em uma sala totalmente escura. Não há uma fresta, por menor que seja, de luminosidade, nem um raiozinho de luz, escuridão total. E de repente, de forma abrupta, a porta dessa sala se abre, o ambiente é inundado por uma luminosidade e você é impelido a caminhar para um outro ambiente,
totalmente iluminado. Dá para perceber a perturbação? Dá para imaginar como você ficaria perturbado, ofuscado pela forte claridade que, inclusive, iria lhe causar uma cegueira momentânea? Segundo os espíritos, essa seria mais ou menos a situação de um homem que em sua existência atual tivesse total lembrança de suas vidas passadas. Essa luz lhe causaria muito mais prejuízo do que benefício. E por fim, nessa resposta pequena, mas profunda em sabedoria, os espíritos nos informam que, esquecido de seu passado, o homem é mais senhor de si, é mais senhor das suas ações. Nós vamos também entender isso daqui a pouquinho, porque agora nós elencamos 4 razões principais para o esquecimento do passado. São elas: a primeira, a lembrança do passado traria graves perturbações inevitáveis às relações sociais. Como que isso ocorreria? Nós até comentamos um pouco em nosso último programa. O espírito frequentemente, e até havíamos salientado, frequentemente não é sempre, mas na maioria das vezes, o espírito, portanto, frequentemente renasce no mesmo meio em que ele viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de quê? De reparar o mal que porventura lhes tenha feito em reencarnações passadas. Se o espírito reconhecesse nessas pessoas as mesmas que ele havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, sem sombra de dúvida, ele ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido em uma outra vida. Quantos ódios milenares são desfeitos em uma existência quando os adversários de ontem se reencontram na condição de pai e filho, de mãe e filha ou de irmãos consanguíneos? Gente, quantos processos de desobsessão não encontram o seu término quando o obsessor reencarna como filho daquele que ele estava obsidiando? E aí, através do amor, todas aquelas algemas de ódio, de vingança, simplesmente se dissolvem pelo perdão, pelo afeto, pelos laços da consanguinidade. Se essas pessoas tivessem na consciência a lembrança das faltas que cometeram uns contra os outros, meus amigos, dificilmente essas pessoas conseguiriam pacificar as relações. De tudo isso, podemos deduzir com segurança que a lembrança do passado perturbaria as relações sociais e ainda iria se tornar um grave entrave ao progresso das criaturas. A segunda razão é que, pelo esquecimento do passado, o homem é mais ele mesmo, ele é mais senhor de si, como os espíritos disseram na questão 392 de O Livro dos Espíritos. Como assim? Como que isso ocorre? É que, livre da reminiscência de um passado importuno, infeliz, o homem viverá com mais liberdade, terá maior mérito em praticar o bem, e assim ele poderá exercitar seu livre-arbítrio de forma mais ampla. A lembrança do passado poderia humilhar o espírito culpado, levando-o a muitos processos de autodepreciação, como poderia também exaltar o orgulho dos espíritos que tiveram um passado de destaque em qualquer área da atividade humana. Imaginem, meus irmãos, um espírito que em uma de suas vidas passadas, ou em várias delas, foi um tirano, um carrasco, semeou muito o mal, o ódio, a guerra, matou muitas pessoas. Imaginem esse espírito em uma nova existência,
buscando o seu reequilíbrio psíquico, a sua harmonia espiritual. Como é que esse espírito poderia conseguir isso se ele tivesse a lembrança de tantas atrocidades cometidas em vidas passadas? Seria praticamente impossível. Vamos imaginar agora uma outra situação. Imagine um desses personagens da história da humanidade, um que tenha sido famoso, que tenha realizado grandes feitos em benefício da humanidade, e de repente, em função de suas necessidades evolutivas, reencarna numa situação menos fácil, onde ele terá que lidar mais diretamente com o seu orgulho, com a sua vaidade, para buscar um aperfeiçoamento moral e espiritual. Como é que esse espírito iria ter sucesso nessa sua empreitada se ele se lembrasse de tudo aquilo que ele já fez lá atrás, em outras vidas? Meus irmãos, todos nós sabemos que a vida aqui no plano físico, algumas vezes, é muito difícil de suportar. E seria pior ainda se ao cortejo dos nossos males atuais acrescesse ainda a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. A nossa existência seria praticamente impossível. Vejam aí a sabedoria do Pai. A nossa terceira razão para o esquecimento do passado é que ele suaviza o complexo de culpa, dá condições ao espírito culpado de renovar-se psiquicamente. Como é que isso acontece? É que muitos espíritos faltosos encontram-se em terríveis sofrimentos purgatoriais nas diversas esferas do plano espiritual, enquanto estão na erraticidade, ou seja, aguardando a oportunidade de reencarnarem. Isso tudo em função de um remorso estanque, de uma culpa neurótica. E esses espíritos, na maioria das vezes, não têm estrutura psicológica para reparar o passado através da prática do bem e de uma atitude mental positiva. O que acontece então? O que faz a providência divina? Esquecendo o passado, esse espírito mergulha em uma nova existência, onde as oportunidades de ressarcimento se lhe apresentarão naturalmente, sem que o remorso paralisante atormente a sua consciência frágil. É preciso lembrar que os grandes culpados e os criminosos célebres, eles estariam marcados a ferro e fogo para sempre. Porém, renascendo como criança, a alma culpada encontra em torno de si auxílio e ternura, que são indispensáveis à sua elevação. E por fim, meus amigos, a nossa quarta razão é que o esquecimento do passado é uma condição tão somente temporária. Ele ocorre apenas durante a vida física. Retornando à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. No final das contas, nada mais há do que uma interrupção temporária, semelhante àquela que se dá na nossa vida, na vida terrestre, durante o sono. Ao retornar à vida extrafísica no plano espiritual, o homem vai paulatinamente, pouco a pouco, tomando ciência de suas experiências anteriores e então, quando já estiver mais lúcido e tranquilo, terá condições de tomar decisões mais acertadas, preparando-se para novas batalhas no campo do aperfeiçoamento íntimo. É importante lembrarmos que essa lembrança do passado, quando o espírito retorna para o plano espiritual, ela vai ocorrer mais ou menos rapidamente de acordo com a evolução espiritual da criatura. Quanto mais evoluído,
mais rápido ele vai se lembrando de suas experiências de vidas passadas. Quanto menos evoluído, o processo também ocorre de uma forma mais demorada. Bem, meus amigos, retornando ao Livro dos Espíritos, na questão 218, quando Allan Kardec trata dos conhecimentos adquiridos anteriormente, os espíritos responsáveis pela codificação informaram que, abre aspas, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia ao progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Fecha aspas. E aqui é importante retomarmos um comentário que fizemos no programa anterior, quando Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos informa que Deus nos deu para melhorarmos aquilo de que nós realmente necessitamos e que é suficiente, a voz da nossa consciência e as nossas tendências instintivas. Kardec ainda nos lembra que, examinando nossas aptidões, defeitos e inclinações, podemos deduzir do nosso passado e assim buscar elementos para que tenhamos condições de nos reestruturar moral e intelectualmente. E o codificador ainda deixa claro que é sobre isso que nós devemos concentrar toda a nossa atenção. Voltando um pouco mais sobre a lembrança após o desencarne, no livro Ação e Reação, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito André Luiz, temos uma fala muito interessante do instrutor espiritual Druso. Abre aspas. Os espíritos que na vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam pacificamente os domínios da memória, tão logo se desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os laços nobres e dignos que os aguardam na vida superior, para a continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito. Contudo, para nós, consciências intranquilas, a morte no veículo carnal não exprime libertação. Perdemos o carro fisiológico, mas prosseguimos atados ao pelourinho invisível de nossas culpas. E a culpa é sempre uma nesga de sombra eclipsando-nos a visão. Fecha aspas. Do ponto de vista da ciência espírita, alguns autores enumeram razões que explicam o porquê que o espírito perde as lembranças do passado. São 3. A primeira é em função do restringimento do perispírito, o corpo espiritual, durante o processo reencarnatório da entidade. O segundo é em função do estado de perturbação que acompanha o espírito reencarnante. E o terceiro é por causa da imaturidade das células do sistema nervoso central nos primeiros anos de vida. O homem só registra clara e conscientemente o que passa pelos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, audição e visão. O interessante disso tudo é que abordamos até agora é que no nosso dia a dia nós não conseguimos nos lembrar de fatos ocorridos na nossa infância. Isso prova que a nossa infância não existiu? Obviamente que não. O fato de não nos lembrarmos das nossas existências passadas não quer dizer que elas não existam. Existem fotos, filmagens, gravações que são a prova de momentos, de situações que vivenciamos há muitos e muitos anos, das quais nós nem nos lembrávamos mais, mas
que são reais, que existiram. Então, se o homem não mantém nem mesmo a lembrança de circunstâncias ocorridas em sua infância ou há muitos anos, por que ele haveria de se lembrar de suas vidas passadas? O que nós podemos concluir desse estudo sobre o esquecimento do passado? É que, examinando sempre a sua consciência, estudando atentamente o que é certo e errado, o homem encontrará o caminho ideal a seguir, pois cada um de nós traz impresso em seu interior as necessidades prementes, as resoluções tomadas quando estava no mundo espiritual. A estes fatores acrescem-se dois outros: a assistência dos bons espíritos e as lembranças advindas durante o sono. Não é somente após a morte que o espírito terá recordações de suas outras existências. Muitas vezes, quando Deus julga útil, ele permite que o espírito, durante o desdobramento natural do sono, tenha lembranças fragmentárias de outras encarnações. Mesmo que não se lembre totalmente delas ao acordar, ele as manterá em seu campo psíquico sob a forma de reflexos e condicionamentos positivos, que nos momentos de dúvida poderão auxiliá-lo a tomar decisões corretas. Por outro lado, todos nós, ao reencarnarmos, passamos a ser assistidos por amigos espirituais que estarão ao nosso lado sempre que necessário, velando por nós e nos inspirando nas decisões mais difíceis. Acontece, algumas vezes, dos espíritos revelarem o passado de alguém, mas tão somente com a finalidade de auxiliá-lo em seu crescimento. Isso é feito sob o controle deles, dos espíritos, sabendo em que contexto devem fazê-lo e que quantidade de informações poderão ser passadas. É por este motivo que a doutrina espírita não endossa a terapia de vidas passadas, as regressões de memórias, porque entende que um terapeuta encarnado, seja ele de qual religião for, não teria as condições, não teria os recursos que os espíritos superiores têm para controlar todo esse processo de lembrança do passado. É fato, meus irmãos, que o nosso passado é muito importante, porque ele é a base para a nossa atual existência. Mas nós não podemos viver do passado, muito menos no passado. Os espíritas devem estudar para conhecer o porvir, porque a insegurança quanto ao futuro nos impele a querer saber do passado. Quando o homem tiver certeza de seu futuro, ele não mais quererá saber do seu passado, pois compreenderá que deverá viver corretamente seu presente, do qual o futuro será um reflexo. E ainda podemos acrescentar: nós precisamos viver bem o presente, consultando as bases do nosso passado, com vistas a estruturar um futuro mais feliz. Para encerrarmos o programa de hoje, sem termos a pretensão de esgotarmos o assunto, podemos ainda sugerir aos nossos irmãos que queiram aprofundar os seus estudos sobre este assunto os trabalhos do Dr. Ian Stevenson e do Dr. Banerjee acerca das reminiscências espontâneas em crianças. Inclusive há um livro chamado Almas Antigas, de Tom Schroeder, que era editor-chefe do jornal The Washington Post, onde ele registra parte do trabalho do Dr. Ian Stevenson. No nosso programa sobre reencarnação, citamos duas obras que não são espíritas, mas que tratam de personagens reais que tiveram lembranças de suas vidas passadas. Uma delas é o livro Minha Vida na Outra Vida, que virou filme e conta a história de Jane Cockle, que passou a relembrar fatos de uma encarnação anterior que ela teve na Irlanda. O outro livro, também muito interessante, se chama A Volta, a incrível e real história
da reencarnação de James Houston Jr., escrito por seus pais, Bruce e Andrea Leininger, com Ken Gross. Nesta obra são relatados todos os pormenores do processo em que um garotinho teve as lembranças espontâneas de uma vida anterior, quando ele foi piloto e faleceu durante uma batalha na Segunda Guerra Mundial. Vale a pena, meus amigos, conhecer essas obras. Finalizando, podemos dizer que o perdão aos outros e a nós mesmos é a chave para podermos relembrar nossas existências pretéritas. Com o sentimento mais depurado, poderemos contemplar o nosso passado sem constrangimento. Assim, teremos um cérebro mais sofisticado, um corpo menos material, mais sutil, apto a recuperar informações do nosso subconsciente. E me perdoem o trocadilho, mas nós nunca podemos nos esquecer de que o esquecimento do passado é uma comprovação da sabedoria, da justiça e da misericórdia de Deus. É como se Jesus dissesse ainda, no imo de nossa alma: vá e não peques mais.